Verdade. Obrigado. Tá gravando. Vamos lá. Então, estamos lendo João, capítulo 7, verso 38. Vai ser. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Beleza. Então, veja. Nós estamos conectados na fonte de toda a prosperidade, de toda a riqueza, né? Aquilo que havia estado apartado da raça humana em Adão foi reconectado em Cristo. A fonte de toda a riqueza, né? A gente está conectado direto nessa fonte. E é claro que ele não está falando isso nesse texto. Eu estou me apropriando da questão da gente estar conectado na fonte, mas falando sobre isso, de o ajuntar no reino do Espírito ser o espalhar, ser o dividir, ser o investir, ser o gastar de maneira pensando no reino, ser o repartir, ser o doar. Da mesma forma, quando a gente pega essa porção e a gente guarda, é como se a fonte estivesse chegando e morrendo na gente. É como se a gente estivesse represando aquilo que Deus está dividindo com a gente. E Deus não quer que a gente represe aquilo que ele divide com a gente, mas Deus quer que a gente espalhe aquilo que ele divide com a gente. Ele é aquele que dá semente ao que semeia. É isso? Então, ele quer dividir com a gente semente para que a gente semeie. Se a gente começar a reter, o que acontece com água parada? Água parada dá dengue, dá bicho, apodrece. Assim como um rio, a gente precisa fluir. A vida, ela flui do rio. Quando o rio fica... quando para ali, começa a dar bicho. Então, assim, os recursos que chegam à nossa mão também precisam fluir, né? Veja, por exemplo, o caso da Torre de Babel. Deus deu uma ordem para os homens lá no capítulo 1 de Gênesis, que era multiplique e encham a terra. Se você pegar lá, a primeira vez que acontece essa mentalidade de babilônica, né, de ir contra a ordem de Deus, se você pegar aquele texto da Torre de Babel, você vai ver que o povo, ele falou, não, vamos espalhar não, vamos ficar por aqui, vamos se ajuntar, desobedecendo a ordem de Deus, né? Então Deus falou, querido, espalha, e eles, não, vamos segurar aqui para nós, vamos ficar aqui que tá gostosinho, tá quentinho, não vamos espalhar não, vamos ficar aqui. E essa é justamente a ordem que Deus nos dá. Você precisa repartir aquilo que chega na sua mão. Porque no reino do Espírito, para multiplicar, tem que dividir. Então, o problema, gente, não é ter muito. O problema é reter mais do que nos é devido, né? Tem um texto de Provérbios, que a gente vai voltar para ele no final, porque eu fiz uma lista aqui das chaves da prosperidade para fazer um resuminho para vocês. E a gente leu Provérbios, capítulo... será que eu não escolhi ele? Provérbios acho que é 4, que fala: aquele que retém além do que é devido, lhe é por pura perda. Mas aquele que retém a quantidade justa, esse prospera. Então, o problema não é a gente reter. O problema é a gente reter demais. Se você cumprir o propósito de espalhar, se você cumprir o propósito de doar parte desse dinheiro, e, de novo, eu não quero que a gente fique aqui com o estigma de que tem que fazer caridade só, porque esse doar pode ser investir na vida de alguém que tem dinheiro, mas você sentiu de Deus de fazer aquilo. Pode ser alguma outra coisa que não apenas vinculada à caridade, mas esse dinheiro tem que fluir para o reino, não pode ficar parado em você, porque ele dá semente ao que semeia. Então, gente, todo o dinheiro que chega na nossa mão, pelo menos uma pequena parte precisa ser espalhado. Porque senão a gente está comendo toda a semente e aí não tem sementeira, não tem mais, não tem plantio. Se você não planta, o que você vai colher no outro ano, na outra estação? Então, a Bíblia deixa bem clara no livro de Coríntios que uma parte daquilo que chega na nossa mão é pão e uma parte é semente. O que acontece, gente, com quem só come, só discerne isso, para ele é tudo pão, para ele é tudo pão. E a gente olha para a semente, é igual.
O milho de comer é igualzinho o milho de plantar. Você que tem que discernir o quanto daquilo é semente e o quanto daquilo é pão. Claro que se você plantar toda a semente e não comer nada, no curto prazo você também vai ter problema. Então Deus nos chama a discernir. O problema não é ter, de novo, o problema não é reter um pouco. O problema é reter mais do que é devido. O problema é não cumprir o mandamento do Senhor de espalhar, de dividir. Pensa, gente, quando você precisa mandar alguma coisa para alguém. Outro dia, por exemplo, eu esqueci o meu carregador na casa da Gislene. Não, foi. Acho que a gente estava lá na casa da Sheila, né? E eu deixei o carregador lá e a Gislene teve que mandar para mim o carregador. Eu pedi para ela se ela podia mandar para mim. E ela mandou para mim o carregador pelo filho dela, que estava vindo trabalhar aqui em Bragança, e eu fui encontrar com ele. E ela não ia dar esse carregador para qualquer um entregar. Ela dá para alguém de confiança, não é? Quando você tem que entregar alguma coisa para alguém que lhe é valiosa, você não dá na mão de qualquer um. Assim são as bênçãos de Deus. Nós somos aqueles que são de confiança de Deus para entregar aquilo que Deus mandou. A bênção que você recebe quase sempre não é sua. Douglas falou isso ontem no culto. O jogo do dom é você descobrir de quem é, porque o dom não é seu. O dom é dado por Deus para servir alguém. Então, na verdade, a gente está com uma coisa que não é nossa. O meu dom de ensino não é meu, é de vocês. Então, eu tenho que procurar quem são essas pessoas que eu vou abençoar com o dom de ensino. Esse é o jogo do dom. Então, a questão é, quando cai um dinheiro na nossa conta, quando chega na nossa mão, a gente tem que procurar quem Deus está querendo abençoar com esse dinheiro. Depois que eu cumprir essa função de repartir, de espalhar, beleza. Aí você pode guardar, aí você pode investir, aí você pode reter. Porque a gente leu no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 16, 17, por aí, que falava justamente o seguinte: o problema não é ser rico, o problema é ser rico, não confiar em Deus e não ser generoso. Aquele que confia nas suas riquezas, esse vai cair do cavalo. Mas aquele que confia no Senhor e que é generoso, não tem problema algum ser rico. De fato, Deus quer abençoar algumas pessoas porque confia nelas, que delas vai fluir de maneira adequada. Tá fazendo sentido? Então, o problema, ser rico não é um sinal que esse cara está retendo demais. Ser rico, muito provavelmente, pode ser, mais provavelmente, eu diria, é um sinal de que ele está cumprindo a função dele de espalhar. E aí Deus está dando mais semente para ele, mais semente para ele. Deus sabe que pode contar com essa pessoa para abençoar fulano, cicrano, beltrano, que Deus colocou dentro do círculo dele de amizades. Amém? Tá fazendo sentido? Eu baguncei tudo que eu tinha aqui, joguei pro final. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, peraí. Quem quiser comentar, pode comentar. Então, beleza, vamos abrir. Faz todo sentido, porque se a gente só colhe, se a gente planta, né? E no reino dos céus não é diferente. A gente tem que plantar. E muitas vezes, e cada um dá o que tem, né, Gu? Se você tem o dinheiro, você dá o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você dá do seu tempo. Se você não pode dar do seu tempo, você dá da sua oração, porque eu penso assim, e eu provei, né, e tenho provado disso, né? Enquanto nós oramos pelo próximo, o Senhor cuida de nós, né? Então, isso é algo assim que é um tempo que você dedica à oração, né? E você está investindo na vida do próximo. E Deus está cuidando de você. Então, quando nós cristãos entendemos isso, né? A lei da... Aí você fala assim, então eu só vou dar porque eu vou receber. Não. Mas Deus tem uma coisa, o Senhor conhece o nosso coração, né? Então, se você fizer pensando que é uma barganha, aí de nada vale. Você tem que fazer realmente com o verdadeiro, né, sentido, com amor.
é realmente procurar alguém. É um medicamento, é uma cesta, é um alimento, né? Não sei. Você vai abençoar a pessoa de alguma forma e na verdade, quem é abençoado é a gente, né? Porque melhor é dar do que receber, né? Uhum. E veja que interessante, o texto de Salmo 37, 25 diz assim: Eu nunca vi o justo mendigar o pão, não a semente, o pão. Quer dizer, Deus ele faz um compromisso com a gente de nos suprir. Pão sempre vai existir, a gente nunca vai passar fome, mas ele dá semente ao que semeia. Então, só vai ter muito aquele que planta muito. Nunca vai faltar para você, você nunca vai mendigar o pão. Mas se você quiser ter muito, você precisa fazer sua parte, que é plantar, né? E a Nádia falou um negócio legal. Às vezes eu não tenho dinheiro para investir na vida de uma pessoa ou para abençoar a pessoa financeiramente. O que é dinheiro, gente? Dinheiro é energia. Dinheiro é vida, porque você gasta sua vida para obter o seu dinheiro. Você fica mais tempo no seu trabalho do que na sua casa. Tirando as horas que você dorme, né? Você fica mais tempo no seu trabalho do que com a sua família, tirando o tempo que você dorme. E o que a gente está fazendo? A gente está gastando a nossa vida, a gente está gastando a nossa energia para obter dinheiro. Então, quando a gente gasta do nosso tempo para ouvir alguém, é a mesma coisa do que se a gente estivesse dando dinheiro. Aliás, muitas vezes é muito mais fácil dar dinheiro e se livrar do problema do que gastar tempo, né? Existe existe o livro das 5 linguagens do amor, né? E uma das linguagens do amor é dar presentes. E aí tem uns caras que estão criticando essa linguagem de amor, dizendo que linguagem de amor não é dar presente. Linguagem de amor pode ser fazer um presente. Por quê? Porque ao fazer um presente, você gasta tempo, energia, tem muito mais amor envolvido em fazer um presente do que em comprar. Porque um cara muito ocupado, que tem, sei lá, muita coisa para se preocupar no dia, ele pode dizer, aliás, a própria secretária dele pode saber o dia que é o aniversário de casamento dele, comprar o presente, e ele não sabe nem que chegou o presente. Chega em casa, a esposa fala: Nossa, amor, obrigado pelo nosso presente de casamento, que bom que você lembrou. E às vezes a secretária dele que comprou. Muitos não gastam tempo de ir lá, escolher a flor, saber a flor que a esposa gosta, né? Comprar alguma coisa que faça sentido para a esposa. Às vezes precisa de gastar tempo de procurar essa coisa que faça sentido. Então, tempo, muitas vezes, vale muito mais do que dinheiro, né? E Mas qual que que é o presente é sim presente, né? mais do que o presente, o quê? É ser presente, né? Estar presente, é isso mesmo. Então, quando a gente está investindo, olha como é legal. Então, a gente está falando de prosperidade, a gente é tentado a falar sobre dinheiro, mas quando a gente fala de generosidade, de doar, o que a gente tem muitas vezes para doar, ou o que a gente sente de doar, é o nosso tempo, é os nossos ouvidos, são os nossos talentos, os nossos dons, né? Não necessariamente apenas dinheiro. Vamos lá para Isaías 55, gente, rapidinho. Verso 10. Gu, Oi. lembra da última aula que você falou assim, se a gente sentisse de ajudar alguém ou fazer algo, era para a gente fazer? Aham. Você lembra? Lembro. Então, aconteceu uma coisa muito interessante lá na minha igreja nova que eu estou indo, né? A igreja está começando, precisa de ajuda, tudo. E aí o pastor falou que as crianças estavam precisando de uma mesa, porque elas não tinham mesa para estudar, para pintar os desenhos, para a salinha das crianças. E na hora que eu ouvi, eu trabalho no escritório e tinha uma mesa lá, e na hora veio na minha mente, eu vou falar para a doutora se ela me vende a mesa, porque eu sei que a mesa está lá parada, e eu vou doar a mesa para a igreja, para as crianças estudar. Aí eu fui trabalhar, falei com a moça lá, falei: Lu, você acha que ela vende a mesa que eu quero dar para a igreja está precisando. Ela falou: eu vou falar com ela. Daí ela falou com a doutora falou assim: não, se for para a igreja, pode levar a mesa. E leva também as cadeiras que estão aqui. Gu, 20 cadeiras. Sabe quanto cada uma? R$ 200. Meu Deus.
ela deu 20. E Glória aí a eu dei a Deus. mesa e as cadeiras, o pastor ficou super feliz. E você vê, eu só pensei, É eu só ação, fui né? um canal, né? Só um canal assim que Deus usou e abençoou, sabe? Porque Deus conhece mesmo o coração, né? Eu falei, eu vou comprar, eu vou doar, porque como que as crianças ficam sentadas sem mesa para estudar, né? E Deus foi generoso, foi além disso, não foi só a mesa, foi as cadeiras também. Amém. Então, E esse Deus galardão é seu, hein? Eu ia falar disso, uma das aulas, eu falei para vocês, eu comecei a ler o texto e falei, lembra dessa palavra, quando Paulo fala que os donativos que ele recebeu, e ele agradece os filipenses, se não me engano, de terem se associado com ele. E eu falei, lembra dessa palavra que depois eu ia retomar, no fim eu esqueci. Quando a gente investe na vida de alguém, a gente está se associando com ela. Quando a gente investe na vida de um missionário, quando a gente investe na vida de um pastor, quando a gente investe em um ministério, a gente está se associando com ele. E se juntar tesouros no céu tem a ver com fazer, promover o reino, isso, pregar a palavra, isso, né? Então, tudo que aquela pessoa estiver produzindo em termos de galardão, um dividendozinho é seu, porque você está associada com ela, você virou sócia dela nesse projeto. Né? Não é assim na sociedade financeira, você é sócio de alguém, cai o dinheiro lá, apura-se o lucro, divide na proporção da porcentagem da sociedade que é sua, né? Ive e Bru, na hora que termina o mês lá, apura os lucros da empresa e as sócias dividem a lucratividade, reinveste uma parte, enfim. Então, quando você doa e investe em algum ministério, em algum projeto, você está se associando. Então, a SEC foi lá, intermediou essa doação, é como se essa doação fosse dessa senhora, mas você é sócia desse projeto. Você vai ganhar galardão daquilo que vai produzir essa mesa lá naquele lugar. Aquelas crianças que estão recebendo a palavra, que vai talvez falar para o amiguinho, que vai talvez dar uma palavra dentro de casa para os pais de alguma coisa que escutou. Olha como isso... Ó por que a semente multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Porque tudo que multiplicar dali, um dividendozinho é seu. É tipo o marketing multinível do reino, entendeu? Muito bom. E o amor é ação, né? O amor é ação. Fala. Quando ela ouviu, sentiu no coração, o amor dela, né, fez com que ela tivesse essa atitude. E a atitude dela gerou, né, ação no outro coração. Então, ela abençoou, através da vida dela, ela fez com que essa pessoa também fosse abençoada, né, em estar ajudando, né? Então, é lindo de ver o agir de Deus. É lindo ver como ele trabalha e por isso que a gente não pode parar, né? Nós temos o privilégio de participar disso, né? Porque se a gente não se move, se a gente não coloca não faz a nossa parte, Deus está impedido de fazer a dele. Na verdade, ele teria que levantar uma outra pessoa para fazer. Mas que privilégio, né, se poder ser esse canal, né? Fala aí, Vi. Você pensa que como é magnífico, né? Porque tem coisa que você foi canal de bênção na vida de alguém, e isso está gerando fruto. Isso está gerando fruto e você nem sabe que a semente que você plantou lá, você ainda continua colhendo, né? É uma pirâmide sem o risco de você quebrar, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá para Isaías 55, verso 10. Vocês chegaram? Então vou ler. Diz assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim é a palavra que sair da sua boca, não voltará de mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará aquilo a que designei. Eu queria ficar com o primeiro verso, que diz assim, que fala sobre fecundar, né? Porque muitas vezes a gente pensa, bom, eu vou lá
eu entendi o poder da semente, mas essa semente não vai brotar, Jesus. Eu vou dar dinheiro para esse Zé aí, esse Zé vai beber o meu dinheiro, vai comprar cachaça. Muitas vezes a gente pensa, essa terra não vai produzir, né? E nesse texto que eu queria chamar a atenção de vocês é, quando a chuva cai, ela não volta para o céu, ela não evapora antes que ela faça a semente brotar. Então, eu quero te dizer que Deus garante tudo que não está no seu controle, ele vai fazer. O que Deus nos chama para fazer? Plantar só. A terra que está caindo a semente, o potencial de multiplicação da semente, a chuva que vai vir, um Zé que vai lá e chuta a semente, isso aí não está no nosso alcance, não está no nosso controle. Mas o Pai garante que o que ele vai fazer. Então, faça o bem sem olhar a quem, porque vai voltar para você. Ele garante que isso que eu queria chamar a atenção de vocês em Isaías 55. Assim como a palavra não volta vazia, a chuva não volta, não evapora antes que cumpra o propósito de fazer a semente brotar, de fecundar a semente que estava na terra. Amém? E uma última coisa antes da gente mudar de assunto, Paulo faz uma figura aos Coríntios, no capítulo 3 do primeiro livro, se eu não estou bem louco, que ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu acho que é 1 Coríntios 3, do 18 ao 21. Se não for, depois vocês botam no Google. Eles falam que nós somos embaixadores de Cristo. Preste atenção que um embaixador, ele não é suprido pela nação que o recebe, mas ele é suprido pela nação que o enviou. Então, um embaixador norte-americano no Brasil não ganha em reais, ele ganha em dólares. Um embaixador alemão na Espanha, não, a Espanha ainda é euro. Um embaixador alemão na Argentina não ganha em pesos argentinos, ele ganha em euros, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque se a sua pátria é celestial e você é um embaixador do reino aqui nessa terra, fique despreocupado que a crise não te pega, porque quem paga o seu salário está em outra pátria, tá bom? Então, como bons embaixadores que somos, não se preocupe, porque quem paga a tua conta é a nação que te enviou e não a nação que te recebe. Beleza? Fez sentido? Eu acho legal, né, isso que você está falando, porque às vezes a gente pode ter medo de ser mais generoso, medo de abrir um pouco mais a mão com esse receio de que vai faltar, né, para nós os recursos. E na verdade não é isso que diz a palavra, né? Quanto mais você semeia, mais você recebe também do Criador. É um cuidado, é um zelo dele, né? E tá na palavra, né? Então, ela é eterna, ela é imutável, ela está firmada em uma rocha que é inabalável, para nos dar confiança. Agora, a gente precisa discernir, né? O que é pão e o que é semente. Porque se você come todo o alimento, se para você tudo é pão, você não vai ter colheita. Se para você tudo é semente, você não tem pão. No curto prazo, você está lascado. Você vai ter que esperar plantar e colher, né? É bem verdade que Deus é tão bom que se você pegar a ideia, é tudo capaz de amanhã alguém tocar sua campainha e te dar 2 vezes mais. Mas a Bíblia nos chama a ser prudentes e a discernir o quanto do meu dinheiro que é pão e o quanto que é semente, para eu plantar a quantidade adequada, né? Para também a gente nunca vai dizer assim, tire do seu sustento para dar para os outros, né? Oi. Então, o dízimo, a gente sabe que é 10%, né? E eu já ouvi um pastor falando que a gente tinha que tirar 5% para doar, né? Como assim? Será que é coerente isso? Como assim? Além dos 10, 5 para
Não, você para não dá oferta? 10% do que você vende? Ele está querendo dividir aí o dízimo, 5% para a oferta e 5% para o dízimo. Não, 5%. Não, não, não. Não. Não é isso que eu estou falando. Então fala. Eu estou falando assim, a gente não dá 10% do nosso dinheiro para o dízimo? Aham. Então, você acha que se a gente tirar 5% para a gente doar, para a gente fazer boa ação, isso é o certo ou a gente está, igual você falou, tem que discernir o que é semente e o que é pão? Você está dando pão e... Pode concluir, desculpa. Quer falar mais? Isso que eu queria perguntar. Você acha que 5% é razoável, é muito? O que você acha? Eu acho que você tem que ouvir o Senhor, porque vai ter mês que pode ser 30% e vai ter mês que não é nada. Vai ter mês que é 1%, 0,5%. O que a Bíblia fala sobre oferta é que ela é voluntária e que ela tem que servir o reino. Então, precisa discernir. Vai ter mês que você vai sentir no coração de dar muito mais que 5%. E você pode pensar, vai faltar para as contas de casa. Mas você é impelida pelo Senhor a fazer isso. E vai ter mês que você simplesmente não se sentiu inclinada a fazer aquilo. E talvez você passe sem dar muito naquele mês, enfim. Vai ter mês, por exemplo, que vai aparecer uma oportunidade na sua frente de, num outro caso como esse, de comprar essas mesas e cadeiras. E talvez para fazer isso você parcele e você comprometa como uma oferta para vários meses. E aí vai ter mês que talvez essas oportunidades não fiquem tão claras, né? A gente precisa o tempo todo discernir, né? Como a gente é mordomos, o pai sempre está procurando aqueles que são fiéis a ele para, através dessas pessoas, abençoar. Então, oportunidades sempre vão aparecer, mas você tem que discernir qual oportunidade é sua, qual que é do outro, qual que você pode fazer sem... Porque a Bíblia diz, Jesus diz que os pobres sempre estarão com vocês, né? Então, oportunidade para a gente doar sempre tem. Praticamente todo dia nego liga aí, tem um projeto assim, um negócio contra a droga, um negócio aqui, criança com câncer, né? Então a gente tem que discernir qual que é para a gente ajudar ou não. Você plantando, você vai colher, fato, isso é indiscutível. Mas se a gente não discernir, a gente vai ter um problema de curto prazo, que é semear demais e não sobrar para comer. Né? O pai nos chama para estar atento em relação a isso. Beleza? Agora, a porcentagem, só o pai que vai dizer, né? É igual o Fábio Coelho falou esse fim de semana. O cara chega para ele e fala assim, pastor, Deus está falando comigo que eu tenho que mudar de igreja. O que você acha? Vai falar, não acho nada, não sou louco. Se Deus falou com você, eu só espero que você esteja ouvindo bem Deus. Está falando que Deus falou, quem sou eu para falar que não falou? Né? Então, a gente que tem que discernir. Quem sou eu para falar para você que 5% é bom, é muito, é pouco? Jamais. Você tem que ouvir o papi. Fala, ô Nádia, seu microfone está mutado. Aí. Mas eu acho que você não respondeu a pergunta da C, porque a Celeste perguntou referente ao dízimo. Não. Ela perguntou, Ela perguntou da oferta. Foi do dízimo, não foi, C? Não, eu perguntei nem de dízimo e oferta, eu perguntei sobre a semente, se pode ser 5%, se é semente ou é pão. Oferta eu já dou, oferta é o dízimo, não, oferta eu dou na igreja. Então. Sobre a semente de você abençoar outra pessoa. Mas a oferta que você dá na igreja já também é semente. Já é semente. Então, já é semente. Quando a gente fala de oferta, tanto faz se eu estou dando para o cara da rua, se eu estou comprando a mesa para as crianças da igreja, se eu estou dando para algum missionário, ou se eu estou simplesmente colocando na salva da igreja. Passou do 10% do dízimo, já é oferta. Tá? Tudo isso é semente. Tudo isso é semente. Tá bom? Eu tinha entendido que ela tinha perguntado a mesma coisa que a Nádia. Eu também.
Mas, Não, então, digo então ela dá os eu estava 10%, eu vou perguntando. como é que fala? Mais 5. A oferta. Ela Oferta. dá a oferta. Você Pronto. está na bênção, minha irmã. Pronto. Agora, o quanto você vai dar de oferta na igreja ou abençoar uma pessoa na rua, aí essa porcentagem que você tem que discernir, né? O que a Bíblia fala é os 10%. Esse é porque a igreja precisa disso para manutenção do templo, etc. Agora, o resto é quanto você quer ser abençoada. E discerne aí que faz sentido dentro do seu orçamento e tal. Beleza? Vamos avançar? Entendi. Bora. Então, beleza. Vamos falar sobre duas parábolas que Jesus fala sobre dinheiro para a gente ver o que a gente pode aprender com elas. Vamos lá para Lucas, capítulo 12. Versos 13 ao 21. Alguém quer ler? Eu. Vai lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa no comecinho do texto. Um cara chega para Jesus e fala: Ô mestre, fala para o Zé repartir a herança dele comigo. Aí Jesus fala: Eu sou maluco, não sou nada. Eu vou falar para a Celeste que é 5% ou é 10%, que ela tem que dar na igreja, que ela tem que dar para o fulano. Sou maluco. Nem Jesus falou para o cara fazer isso, quanto mais eu vou falar. Então, o que Jesus está falando aqui é, cara, a lei está dada, é 10%, agora sobrou, passou disso aí, negócio de dividir herança, se é com você, se é com o outro, e eu não tenho nada a ver com isso, meu querido. Cada um que faça o que quiser com a sua verba e depois preste conta para Deus. E aí Jesus aproveita o ensejo e fala assim no verso 15: Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A palavra avareza significa apego excessivo às riquezas, falta de generosidade, mesquinharia. Então, de novo, ele não está falando aqui que o problema é abundância de bens, ele só está falando que a vida não consiste em abundância de bens. E a avareza é apego excessivo às riquezas, né? Ser prudente e guardar para uma necessidade, ser prudente e guardar para poder investir mais, para multiplicar o dinheiro para investir mais, não é o problema. A avareza é falta de generosidade, mesquinharia. E aí Jesus vem e conta a parábola. E o que essa parábola está dizendo? O cara era um agricultor e numa determinada colheita, ele viu diante dele uma oportunidade. Sobrenaturalmente, sem explicação aparente, porque ele não estava preparado para isso, o campo do homem produziu com abundância. Não fica claro aqui se o cara já sabia disso ou não, mas enfim.
ele teve uma oportunidade diante dele. Apareceu um dinheiro na mão dele, apareceu uma multiplicação sobrenatural de recursos na mão dele. E aí, qual é a primeira coisa que ele pensa? Puxa, eu não tenho nem onde guardar isso aí, mas eu vou arrebentar o meu celeiro e vou construir um novo para poder guardar. Então, qual que é o foco desse cara? Ele mesmo. O próprio deleite dele. E o medo de faltar, né? Eu vou guardar, o que ele fala aqui. Eu vou guardar para ter muitos bens para muitos anos, para descansar, comer, beber, ficar sossegadão, regala-te, né? Então, o foco dele, gente, não estava em o que ele podia fazer para promover o bem para o próximo, mas estava nele, no ego dele, né? Então, veja, quando chega o bônus na sua conta, é que aqui ninguém trabalha em empresa que dá bônus, né? Mas tem muita, agora política boa prática das empresas, dá lá o PLR, né? Participação nos lucros e resultados, ou outros acrônimos semelhantes a esses, que a empresa distribui para os funcionários uma parte do resultado positivo que ela teve. E aí, uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, o cara recebe uma bolada lá, 2, 3 vezes o salário dele. Qual que é a primeira coisa que o cara pensa quando cai esse dinheiro na conta? Então, faz esse exercício aí. Do nada, você entrou na sua conta corrente amanhã, tem 10 mil reais na sua conta corrente. A mais, assim, do que se já tem 10 mil, então tem 20. 10 mil a mais, tá? Se você que crê que eu sou profeta, recebe aí. A minha pergunta é, você ligou para o gerente e falou, o que é isso aqui? Ele falou, não tem nenhum erro, não, esse dinheiro aí é seu mesmo, ninguém reclamou de coisou errado, não. Ou então ele dá uma explicação para você. É um dinheiro aqui que estava parado aqui seu, você nem sabia, você botou aqui num CDB aqui, 10 pau aí na sua conta. Minha pergunta para você é, qual a primeira coisa que você faria com esse dinheiro? Se a sua pergunta é, vou investir, se a sua resposta é, eu vou investir esse dinheiro, porque agora eu não sei o que fazer com ele. Eu vou reter, mas não por medo de faltar, mas vou reter para entender, para ver como é que eu posso usar melhor esse dinheiro, para multiplicar esse dinheiro. Ou então, puxa, eu estou me lembrando aqui, fulano está precisando, eu não tinha como abençoar, agora eu tenho. Ou, puxa, eu vou fazer tal melhoria, eu vou fazer... Se você já está pensando em botar esse dinheiro para rodar, para produzir, legal. Se você está pensando em qualquer outra coisa para consumo próprio, vou comprar uma roupa, um sapato, uma maquiagem, trocar de carro, parará, muito provavelmente tem um problema aí. Claro, pode ser, vou trocar de carro para dar uma carona melhor para o fulaninho da igreja, pode ser. Mas, numa primeira instância, se o seu primeiro interesse é pessoal, tem um problema aí, tá? Então, é exatamente isso que Jesus está falando aqui para esse fulano aqui. O problema não é o cara aumentar o celeiro dele. O problema é ele pensar primeiro em aumentar o celeiro e depois no outro, né? Então, Jesus não está preocupado aqui com o bem em si e nem com o dinheiro em si. Ele está preocupado com o mal que vai causar para esse cara. O cara está com o foco errado e a prioridade errada, né? E agora, no final, quando ele fala assim, Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ele não está falando aqui que esse cara vai perder a salvação. Ele não está falando aqui que esse cara vai para o inferno. Ele está falando. Só que, em vez de você espalhar e estar juntando tesouro para você gastar a hora que você morrer, você está guardando aqui e é outro que vai usar, tontão. Porque a vida é um sopro. É isso que ele está falando. Vão pedir a tua alma hoje à noite, ou seja, você vai bater as botas hoje à noite, e quem vai usar isso é seus filhos, que você não ensinou e vai gastar tudo e torrar seu patrimônio. Então, o que ele está falando aqui não é que o cara vai perder a salvação. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com plantio, com semente, e tem a ver com juntar tesouros no céu. Amém? Ficou claro isso aí? Você tinha falado que a gente não pode o quê? Se esbanjar em deleite? Tiago vai falar que o problema é se esbanjar no próprio deleite. Não é se deleitar, é esbanjar no próprio deleite. Isso eu não falei nem hoje, foi outro dia.
Mas o problema é o excesso. Aqui a Bíblia fala que ele era um homem rico, ou seja, ele já tinha o suficiente, né, para ele. E ele quis mais, ele, tipo assim, o campo dele superabundou, né? E ao invés dele usar realmente esses recursos para abençoar os pobres, os órfãos, as viúvas, né? Sei lá, ele já era rico. Ele quis guardar realmente aquilo que o Senhor que fez, né? Que deu o plantio para ele, né? O fruto, né? Dessa semente aí. E eu não estou falando, gente, de novo, estou sendo insistente, eu não estou falando que tem problema em guardar, eu não estou falando que tem problema em investir, eu não estou falando que tem problema em comprar uma roupa, eu estou falando que o problema é colocar isso em primeiro lugar. A nossa consciência tem que estar, pô, peraí, 10 conto que caiu na minha conta, o que Deus está querendo com isso? Porque se não é Satanás mandando para você se lascar, se for de Deus, tem um propósito para esse dinheiro, né? Bom, a gente precisa pensar mesmo nessa questão de mordomia, né? Nessa questão de que Deus procura pessoas de confiança para mandar os recursos para a gente espalhar, né? Como um rio, para a gente fluir, né? Fala aí, Ive. Eu já estou pensando que ia me lascar, porque eu ia dar os 10% do dízimo e eu ia querer viajar. Mas viajar não é problema. Viajar é se deleitar. O problema é esbanjar no próprio deleite. O problema é, em vez de você fazer uma viagem para Ubatuba, ficar de boa com seu filho, você querer já ir para Disney, já aproveitar, torrar o cartão, entendeu? O problema é a soberba, é o olho grande. Não é porque se a gente é filho, se a gente é amigo de Deus, o Pai tem prazer em nos dar as coisas. As melhores coisas são para nós, né? Isaías vai falar que se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, os relógios mais caros é para estar nos nossos pulsos, as comidas mais caras são para ser comidas por nós, mas essa não é a prioridade. A prioridade é fluir esse dinheiro. Depois que fluiu, negão, aí beleza, tá bom? Aí, ó que interessante, no verso 19 ele fala assim, ele fala, vai juntar muitos bens para muitos anos. Eu não sei se tem alguma versão que fala bem claramente sobre aposentadoria, né? Ah, eu já vou agora ficar de boa. Na verdade, não, é aqui mesmo, é que dá essa impressão, né? Ele vai guardar para poder descansar, comer, beber e regalar. Quer dizer assim, pô, aí eu fico susto, eu não preciso trabalhar mais. E aí, quando a gente vai falar de educação financeira, a gente vai atrás de aposentar mais cedo. A gente vai atrás de um negócio chamado liberdade financeira. E aí eu quero te dizer algo. Deus só está interessado em deixar você aposentar mais cedo se for para você ter mais tempo para o reino. Porque se for para você ficar só comendo, bebendo e regalando em si mesmo, qual que é o interesse de Deus em promover isso para você? Agora, se você disser assim, pensa Deus assim, ó. Claro que é botar Deus numa caixinha, né? Deus está lá, ele pode controlar, eu vou aposentar o Gustavo mais cedo. 5 anos eu vou aposentar o Gustavo mais cedo. O que ele vai fazer? Cara, ele vai ficar o dia inteiro ensinando finanças para as pessoas, ele vai dar palestra, um monte de gente carente lá, ele vai fazer umas viagens missionárias. Você acha que Deus tem interesse em me aposentar mais cedo? Claro que tem. Se eu vou promover o reino, se eu vou gastar mais do meu tempo para promover o reino, ele tem. Agora, se for para eu ficar em casa, eu vou aposentar para ficar jogando videogame, né? Aí não. Eu vou aposentar para passar mais tempo com os meus filhos. Estou promovendo o reino. Então, também para quebrar essa questão aqui, então, esse negócio de liberdade financeira aí, de aposentar mais cedo, não é de Deus. Não, não é bem isso, né? Deus tem interesse sim, porque quem tem liberdade financeira faz o que quer com o tempo. Quem tem liberdade financeira não fica escravo de um horário de trabalho. O cara pode dormir mais tarde se ele quiser, mas às vezes ele fica também trabalhando até mais tarde. Amém? Deu para entender isso ou não? Então vamos lá, vamos mais um. Marcos capítulo 10, mais uma parábola. Verso 17 a 22.
Parábola do jovem rico. Quem pode ler isso aí para nós? Até quanto? Até que versículo? Até o 22, desculpa, eu falei 25 a 22. Tá, vou ler. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Amém. Obrigado. A gente conhece muito bem esse texto, né? Já ouvimos ele muitas vezes. Então, veja, a Bíblia não deixa claro aqui que Jesus percebeu a riqueza desse cara, mas provavelmente suas vestes já denunciavam que ele era rico, né? Muito embora exista algo chamado discernimento do Espírito, que é um dom espiritual que está, inclusive, disponível para nós e que a gente pode pedir e desejar, e Deus e Jesus tinha esse discernimento de espírito, então ele conseguia perceber nas pessoas qual que era a intenção das pessoas, né? Quando fariseus faziam pergunta para ele, ele sacava que os caras estavam querendo, o cara não estava querendo aprender, o cara estava querendo sacanear ele, né? Que nem aquela pergunta: mestre, é desejável curar, é permitido curar no sábado, né? Ou então, o que você faria, gente, no lugar de Jesus, naquela ocasião que ele estava escrevendo na areia e os cabas foram lá e falaram para apedrejar a mulher? Porque se ele fala para não apedrejar, ele está descumprindo a lei. Se ele fala para apedrejar, ele não está andando em amor. Olha o nível de sabedoria dele, né? A sacada. Isso é sensibilidade do espírito. Isso é, muitas vezes, não tem saída, problemas que não têm saída, Deus nos dá uma graça para perceber a saída. Tem uma história que diz que um cara ele queria incriminar uma pessoa e ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, você não crê em Deus, você não crê que Deus é justo, você não crê que... Então vamos fazer o seguinte, vamos sortear aqui um papelzinho falando assim, sim, e um papelzinho falando não. Se cair o papelzinho falando sim, você tá livre. Se cair o papelzinho falando não, você tá culpado. Tá beleza? Tá beleza. Aí, o que o cara fez? O cara escreveu dois, já não lembro qual que é qual, mas escreveu dois iguais, que falava que o cara era culpado. E aí, o que ele sentiu de Deus? Ele escolheu um papelzinho e comeu o papel. Aí o cara falou, você tá louco? Bom, se eu comi o sim, aí tá o não. Se eu comi o não, aí tá o sim. E aí ele não podia ser incriminado. Se tinha dois incriminados, ele comeu o livre, né? Então, essas são sacadas que só quem está debaixo da influência do Espírito pode ter. Se você fosse escrever a palavra e você fosse dar uma solução para o que aconteceu com Moisés. Moisés foi jogado lá no rio, num cestinho. Cara, eu não consigo imaginar uma forma mais incrível, mais criativa do que aconteceu com Moisés. A mãe dele criou ele numa situação em que nenhuma outra mãe criaria o filho, porque morreram todos, e ainda ganhou para isso. Cara, Deus é tão incrível. Então, essa sensibilidade do Espírito de agir estava sobre Jesus. Então, Jesus, sacando isso aí, eu estou falando tudo isso, mas pode ser que ele só tenha visto na roupa, tá? Mas eu quis aproveitar para falar isso. Então, Jesus, percebendo que o cara era rico, ele meio que deu uma... Pera lá, vamos entender então. Então, fala o seguinte, queridão. Vende tudo aí, e aí
Tá tudo em casa. Quer falar, Bruna? Fala. Ou Ive? Fala aí. Quero. Eu não entendo esse versículo, porque Jesus fala, venda tudo que tem. Então, Jesus queria que ele vendesse tudo, ele ia ficar pobre. Mas sabe o que eu acho? Aí o Senhor consegue ver o nosso coração, né? E eu acredito que ele esteja apegado aos bens materiais, né? Por isso que o Senhor pegou naquilo, porque quando o Senhor usa para nos tratar, ele vai direto naquilo que a gente tem dificuldade, né? Ah, o meu coração é inclinado a isso. Então o Senhor vai olhar para aquele ponto que você é inclinado e vai falar: larga isso, larga esse seu pecado de estimação, né? E é aí que a gente for tratado. Ali o cara, ele amava o dinheiro. Provavelmente ele amava o ser rico ali, né? E aí o Senhor está falando, você está colocando um ídolo acima do meu Deus, né? Porque ele falou, eu cumpro todas as leis. Tá, você cumpre todas as leis, mas quem me garante que o seu coração não está inclinado à idolatria, né? Tá sendo, o dinheiro está sendo maior do que o Senhor. Então vamos lá. Eu levei muito pela literalidade do texto, que fala venda tudo, né? Porque aí a pessoa fica pobre, e aí a gente não vai mendigar o pão? Não, mas aqui não, ele fala para depois seguir ele. Calma. E depois me siga. Calma. Fala, Nádia. Gustavo. Vende tudo e me segue. E aí você vai ver aí vai ver onde está o coração dele. Se o coração dele está, é o que ela falou. Se o coração está no ter ou no ser, não é verdade? Então, é ser igual a Jesus, é caminhar com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, nós não vamos mendigar o pão, porque ele vai nos suprir, né? Porque Deus é lindo, né? Ele é realmente... Nós vivemos pelo que cremos, né? Não pelo que vemos, né? Então... E nem pelo que sentimos. É despir-se de nós, né? E fazer a vontade do Pai. Não fica pobre, não. E na vai palavra... ser bem... Travou tudo aqui, não ouvi nada. Eita, Cê. Na palavra dele, você nunca vê Jesus mendigando pão, né? E nem ele é pobre, como nós já vimos nas lições anteriores. Então, se ele fala, me segue, né? A promessa dele fala que a gente não vai mendigar o pão. Então, o resto ele vai fazer por nós. Fala, Cê. Então, eu escutei o Douglas falando sobre isso, e ele falou que Jesus começa a falar com ele assim, você conhece os mandamentos? Não mate, não roube, não adultere. Jesus não começou do primeiro. Jesus começou do que aquele que ele fazia, né? Para com os homens, para com as pessoas. Agora quem não viu, vamos nós. Cortou, repete. Amor ele, né? Som. Alô? Não deu. Travou. Mas então... Voltou? Som? Eu estou te ouvindo agora. Pronto, fala então de novo, que cortou tudo que você falou. Essa internet está uma beleza. Então, aqui, Jesus começa a falar para ele, você conhece os mandamentos. Não mate, né? Respeite, honre, não roube, não cometa adultério. Jesus começou dos mandamentos que ele fazia, que ele cumpria. Não começou do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus viu que ele não amava, né? Ele fazia o que era fácil para ele. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas, ele não fazia. Era isso que Jesus estava querendo dele, né? Não era o dinheiro dele, ela falar, me ama, né? Exato. Então, Bru, o que Jesus está convidando ele aqui é para fazer parte do ministério itinerante, porque embora Jesus fosse próspero, ele vivia de ofertas, né? E
da própria capacidade de multiplicar as coisas quando precisava, não para ele, mas para os outros. Então, o que ele está dizendo aqui é: vende os trem aí seu tudo e doa para a obra, e vamos participar do ministério itinerante como a gente. Se você pegar a igreja primitiva, capítulo 5 de Atos, vai falar que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos discípulos, e eles partilhavam ali e dividiam e tal para as viúvas e tal. Então, o convite era para que ele passasse a integrar o ministério itinerante, ele deixasse de ter bens próprios. Agora, esse era o convite, mas, de fato, não era isso que Deus queria, né? Deus queria ver onde é que estava o coração dele, é exatamente o que a C falou, exatamente o que a Ive falou. E como é que a gente sabe isso? Porque a regra de Deus nunca foi essa, de Jesus, perdão, nunca foi: vende tudo que tem e me segue. Deus nunca fez isso no Antigo Testamento, e nem Jesus fez isso. Mateus era um cobrador de impostos que ganhava muito bem, se vestia muito bem. Quando ele chama Mateus para o seguir, a Bíblia fala que ele deixou o posto dele, ele deixou o trabalho dele, mas Jesus não mandou ele vender tudo. É tanto que logo na sequência ele foi comer com os publicanos e parará os amigos de Mateus na casa de Mateus. E a Bíblia deixa bem claro que era uma casa luxuosa e que era uma ceia muito luxuosa. Em nenhum momento relata que Jesus mandou ele vender tudo. Marta e Maria acompanhavam o ministério de Jesus, mas continuavam investindo na obra. Diz que elas eram mantenedoras de Jesus. Elas eram mantenedoras de Jesus porque ainda tinham bens, né? Jesus não pede para elas: vendem tudo e vem viver de oferta como eu. Elas mantinham Jesus, Jesus vivia de oferta. Então, a regra nunca foi: vende tudo que tem e me segue. Por isso que a gente não pode dizer que algumas pessoas falam assim: todo mundo que chegou perto de Jesus ficou mais pobre. Eu só vejo isso nesse texto. Aliás, a ideia era só provar o coração dele. Muito provavelmente, se ele falasse: ah, não, Jesus, demorou então, é isso? Ele fala: demorou, é isso. A hora que ele virasse as costas para ele, fala: precisa não. Solta o cutelo, não precisa matar o Isaac, não. Eu já entendi o que eu queria. Aliás, posso até usar seus bens aqui. É o lance do vaso de alabastro. Jesus podia pegar o vaso de alabastro e fazer um monte de coisa? Podia, mas ele estava preocupado com a intenção do coração, que eu nunca sei se é Marta ou se é Maria, da fulana lá. Maria, pronto, eu li nos seus lábios. Quando ele viu a intenção do coração, é isso que chamou a atenção dele. Para a gente fechar esse entendimento, eu vou deixar as chaves para a próxima semana, que eu tenho reunião agora às 8, inclusive. Vamos só para o texto de Filipenses capítulo 4, para a gente terminar esse entendimento aqui do coração, né? O texto que eu falei para vocês sobre aquele que doa se associar é o texto de Filipenses 4,14, tá? Eu acho que tá também em Timóteo, mas aqui eu acabei de ver grifado aqui. Vamos lá, eu quero ver com vocês. No verso 15 também ele fala de se associar. Aqui, ó. Verso 17 do capítulo 4, Paulo falando: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo com abundância, estou suprido, parará. A sua oferta subiu como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o que ele está falando aqui é: cara, eu estou alegre porque você se associou comigo, mas eu não estou preocupado com o dinheiro, não, porque Deus vai me suprir. Eu estou mais feliz pelo seu coração, porque eu sei que agora você vai colher. Jesus não estava preocupado com a grana que custava o alabastro lá, o unguento, o negócio caro. Jesus não estava preocupado com os bens do cara, o que ele ia fazer com aquele dinheiro lá. Jesus não estava preocupado se aquele cara
ia se aposentar mais cedo na primeira parábola, ou se ele ia fazer negócios maiores lá, como chama? Silos maiores para guardar os grãos. Mas Jesus está preocupado com a intenção do coração, porque ele sabe que se a sua intenção estiver errada, você vai no mínimo reduzir o seu galardão, né? E não vai ser tão útil para o reino, né? Então é isso. A questão não é o dinheiro e nem os bens. A questão é a prioridade, a questão é o coração, a questão é a intenção. Tanto Paulo como Jesus fazem a mesma interpretação. A questão é aonde você está colocando a sua prioridade. Não é o dinheiro, a questão e nem os bens. Beleza? Dúvidas, tristezas, dissabores? Então tá bom. Então semana que vem a gente vai falar, por enquanto são 12 chaves da prosperidade, talvez apareçam mais até semana que vem. Vou falar para vocês como um resuminho de tudo que a gente já conversou na aula, com os versículos, para a gente seguir aqui um resumo aqui para a gente ser próspero, as chaves aqui. Talvez tenha mais assunto, provavelmente a gente tenha ainda mais assunto. Talvez a gente termine na aula que vem, talvez ainda mais um, tá bom? Realmente esse assunto de finanças ele é bem longo. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, mais do que sobre graça e sobre salvação, se você não sabe disso. Tá bom? Alguém quer orar? Nádia, tirou o gesso, amada? Tá doendo aí? Tá doendo? Dá uma atrofiada nos músculos, né? Acabei ficando quase 60 dias, né, engessada. Agora eu tô fazendo físio, já fiz 3 vezes. Vai melhorar, se Deus quiser. Amém, com certeza. Alguém quer orar para a gente terminar? Eu oro. Vai lá. Senhor